aceitem se expor para a sociedade. Agradecer também ao convite e trazer um outro reconhecimento ao pessoal do PID. A Federação Terapêutica, acho que mais uma vez mostra que são os jovens de Brasília que fazem algumas coisas, e aí eu não consigo deixar de me lembrar do movimento Fora a Buda, que foi puxado justamente por ela. Então, eu acho que estamos jovens, e eu já não me incluo mais nisso, mas eu vou tentar construir uma questão aqui que tem a ver com alguns pontos que foram tocados aqui quando o estudante de medicina, pelo menos a camiseta era da medicina, dizia que o SUS está com problema, todo mundo sabe, a gente tem problemas de investimento na educação, a própria senadora falou que 40% dos jovens não conseguem concluir o programa e tal. Essas coisas não acontecem por acaso, não acontecem por obra da natureza. Essas coisas acontecem por decisões que são tomadas na sociedade. E quando eu digo decisões, algumas dessas coisas não acontecem, a saúde tem problema, a educação tem problema, porque é preciso pagar essa conta. Né? Quando não tem dinheiro para determinadas questões, a gente tem que começar a se perguntar, não tem dinheiro ou não tem dinheiro para isso ou para aquilo. Né? Eu acho que é o primeiro ponto. Então daí eu vou construir aqui. Aí é o seguinte, aí a senadora e vários falam também, os governos que se sucederam nesse país nos últimos 16 anos, comemoram o fato do Brasil ter atingido um momento de estabilidade, e um ápice dessa história é de que hoje o país seria um país mais, o Estado brasileiro seria algo mais responsável na questão fiscal, por exemplo. Aí eu me lembro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada há pouco mais de 10 anos, onde eu vou fazer uma afirmação aqui, que eu tenho dela. A Lei de Responsabilidade Fiscal, para mim, tem um caráter muito nítido de classe. Porque a gente está falando de uma sociedade desigual, a gente não pode imaginar que uma decisão política tenha os mesmos reflexos para todo mundo. E quando eu digo que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem um caráter de classe, eu estou dizendo que ela é uma lei construída cuja tônica do projeto é de proteção a um determinado tipo de interesse, que são interesses dos rentistas, aqueles que vivem e que acumulam capital por meio de juros da dívida pública. Né? E aí, quando eu falo em tônica, não sou eu que estou dizendo isso, não é nenhum esquerdista radical. Eu vou pegar aqui o que o presidente da República, em 2000, quando vetou um artigo onde o Congresso, num dos seus raros momentos de contrariedade ao Executivo, estabeleceu um limite de juros. A LDO saiu do Congresso, a Lei de Responsabilidade Fiscal saiu do Congresso, dizendo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá limite referencial para o montante de despesas com juros. Aí, o presidente da República veta e diz que a introdução de limite para despesas com juros, ainda que com caráter referencial, suscitaria a interpretação de que o objetivo seria o não pagamento de juros, o que apresenta caráter bastante distinto, palavras do presidente da República, se não oposto à tônica do projeto de lei complementar. Então é nesse sentido que eu acho que a Lei de Responsabilidade tem um caráter claro de classe, de favorecimento da classe financeira brasileira. Porque o que ela faz na história, quando ela manda estabelecer um limite de superávit primário, é reservar uma parcela do orçamento, do debate público, em torno do orçamento, e reservar uma determinada parcela e dizer, ó, esse debate já está feito e uma determinada parcela vai para o sistema financeiro e para aqueles que vivem de juros nesse país. Aí a minha questão é a seguinte, senadora, qual a sua visão sobre a possibilidade de alguma alteração nesse quadro, no sentido de impor limites também para quem vive de juros? Numa sociedade, a gente está num país que paga as maiores taxas de juros do mundo. A Lei de Responsabilidade Fiscal mandou que estabelecesse limite de endividamento para os estados e municípios. Isso nunca foi feito para a União. Então, essa é a minha questão, a possibilidade de alguma mudança nesse sentido. Que é verdade que melhorar a saúde, melhorar a educação, a infraestrutura,
melhorar o desempenho do Brasil nos índices sociais depende de recursos. E a gente precisa dizer de onde vêm esses recursos. Não há dúvida de que o Brasil tem uma carga tributária pesada. Não há dúvida de que o imposto é pago pelos que podem menos. Não há dúvida de que no Brasil se tributa muito o pequeno e pouco a renda. Tudo isso são discussões que nós estamos fazendo no programa de governo. Não há dúvida de que a elevação dos juros, além de favorecer os segmentos que já foi aqui mencionado, impede os investimentos. E o Brasil tem um problema grave em relação à questão dos juros. É que toda a forma de manejar o controle da inflação tem sido por elevação dos juros, na maior parte. Agora, eu não concordo que a gente não tenha, eu sou favorável à lei de responsabilidade fiscal. Porque eu não parto do princípio que a responsabilidade fiscal, ela deva ser estabelecida naquilo que nós temos responsabilidade de fazer. Nós temos responsabilidade de fazer a educação de qualidade, a saúde de qualidade, e temos até verbas vinculadas para a educação. Nós podemos quase dobrar as verbas da educação só fechando o dreno da corrupção, que é quase 3% do PIB. Por quê? Sem responsabilidade fiscal, gastando no que não é a nossa obrigação, os municípios e os estados iam cada um aumentando cada vez mais a máquina pública. E muitas vezes nem sempre sem a necessidade daquele conjunto de funcionários. Vai fazendo gastos e endividamentos pensando da seguinte forma: eu vou gastar tudo que eu posso para conseguir a minha reeleição, e se eu não conseguir, quem vier após mim, que se dane. A lei de responsabilidade fiscal conseguiu colocar alguns freios nisso. Qual é o problema? O problema é quando você não faz as escolhas corretas para os investimentos. E no Brasil a gente tem essa mania de achar que quando você está investindo em meio ambiente, quando você está investindo em algumas questões, isso é chamado de custeio. Isso não é custeio. Corta o custeio. E eu fazia uma luta enorme. Eu, o ministro Gilberto Gil, nós não queremos ser tratados como custeio. Nós queremos ser tratados como investimento. Um país que não protege as bases naturais do seu desenvolvimento não está fazendo o investimento correto. Um país que não investe em educação e cultura não está fazendo o investimento correto. Não pode ser tratado como custeio. O primeiro olhar é para o custeio. A lei de responsabilidade fiscal, no meu entendimento, foi uma conquista, mas nós precisamos qualificar cada vez melhor os gastos. Nós não podemos fazer tábula rasa de achar que os tributos devem ser vistos apenas pelo lado da demanda do Estado de gastar. Tem que ser visto também pelo lado da oferta. Nós pagamos e queremos um serviço de boa qualidade. É por isso que eu falo num Estado transparente, num Estado que seja competente. Quem foi que disse que sinônimo de competência tem que ser apenas a iniciativa privada? Por que não o Estado? Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós criamos o Serviço Florestal Brasileiro. Um exemplo, um paradigma. As pessoas que foram escolhidas para lá nos cargos de serviço público, com capacidade técnica, com condição de eficiência, efetividade e eficácia. É isso que a gente precisa no serviço público. Que cada vez mais a gente tenha um Estado profissionalizado. Que o Estado não seja uma máquina para conseguir a tal da governabilidade. Um monte de cargos para negociar como é que faz para ter a governabilidade no Congresso. Quais são os cargos necessários mesmos? Como é que a gente faz para valorizar o servidor público ao invés de ficarmos agigantando cada vez mais a máquina pública? Nós temos que olhar que precisamos de recursos, os investimentos para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento econômico e social, mas se nós não fizermos a crítica da ineficiência, da falta de transparência, da corrupção, nós vamos dizer, não precisa ter responsabilidade fiscal. Eu digo, precisa de responsabilidade fiscal e apresentei uma lei para que se tivesse também responsabilidade social.